Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conversar sobre a Vivo. Vou trazer para vocês uma atualização da empresa, principalmente analisando os possíveis descontos para a empresa e as regiões importantes para esses descontos e também sobre as perspectivas dos seus dividendos. O último conteúdo que eu trouxe, que foi no início do ano, se eu não me engano, eu relatei sobre as possibilidades de pagamentos dos dividendos terem um crescimento. Então, esses vão ser os dois destaques nesse conteúdo de hoje, tá? Nós vamos também passar pela situação atual da empresa, pelos seus indicadores, tá? E também sobre o último resultado da empresa. Como está para sair o terceiro trimestre de 2024, eu vou trazer uma parte mais por cima e saindo os resultados no mês de novembro, eu já venho trazer as atualizações para vocês, até para fechar o ano de 2024 para a Vivo, ok? Antes da gente começar aqui, deixa a sua inscrição aqui no canal, também deixa o seu like, tá? Essas duas coisas são importantes, até para o projeto estar crescendo cada vez mais. Vamos lá então, primeiramente começando pela parte introdutória da Vivo, tá? Até trazendo para vocês os últimos resultados esses que vieram de forma muito positiva no segundo trimestre de 2024. Aliás, no primeiro semestre de 2024, né, analisando o primeiro e o segundo trimestre de 2024, onde a empresa teve um crescimento aqui muito atrativo, destacando principalmente os acessos pós-pagos, tendo um crescimento de 7,2% ano a ano, a sua receita total teve um crescimento de 7,4%, também analisando ano a ano, o seu EBITDA teve um crescimento de 7,3% e o seu lucro líquido teve um crescimento aqui de 8,2%, onde os resultados também são ano a ano, ok? Para a gente finalizar essa parte aqui ainda, as casas conectadas, as receitas e serviços móveis e o fluxo de caixa livre também tiveram um crescimento aqui. Dentre esses três, o destaque foi para o fluxo de caixa livre, tendo um aumento de 20,1% da receita total, ok? Então a gente enxergou um resultado muito positivo aqui para a Vivo nesse primeiro semestre de 24. Tá para sair agora o primeiro resultado do segundo semestre de 2024. Talvez com uma elevação agora da taxa de juros, a gente pode enxergar uma certa volatilidade nos resultados aqui, pelo menos uma estagnação, tá? E a Vivo vem entregando resultados atrativos, né, pessoal? Uma empresa muito sólida na bolsa de valores, ela vem trabalhando em uma tendência de alta há muito tempo. Vou até trazer para vocês o histórico aqui, tá? Uma empresa muito resiliente e que paga bons dividendos. As pessoas que buscam dividendos costumam investir na Vivo até por conta disso. Teve até uma queda nesses últimos anos, mas daqui a pouco a gente vai conversar sobre esse tópico e sobre o potencial de crescimento desses dividendos para os próximos anos aí, 25 e 26 no caso. Estamos quase finalizando 2024, temos ainda mais alguns pagamentos para ser feitos nesse ano. Dando continuidade aqui, outro destaque muito atrativo também nesse último trimestre foi o indicador de churn, que chegou em patamares históricos muito positivos, tá? Basicamente, pessoal, esse indicador churn, ele é uma taxa de cancelamento, ok? Ou seja, uma queda nesse indicador acaba sendo positivo aqui. E muito bem, agora, para a gente finalizar essa parte, nós vamos entrar na remuneração da Vivo para os próximos anos. Primeiramente, comentando sobre dois tópicos importantes, tá? Que são os dividendos pagos em 2024. Um ponto negativo aqui da Vivo sobre esses pagamentos, pessoal, é que ela costuma destinar a sua Datacom para 2024 e a maior parte ser pago em 2025, tá? No caso, temos mais um pagamento, igual eu falei para vocês, em dezembro, que vai ser pago no início de 2024, tá? Pelo menos entre o primeiro e segundo trimestre de 2025, aliás. Outro ponto importante que aconteceu agora em 2024, que deu início, na verdade, foi a redução de capital. Destaco principalmente esse ponto por conta dos dividendos. Ocorre que uma redução de capital aqui, pessoal, vai acabar elevando esses dividendos para pelo menos os próximos 1 a 2 anos, agregando muito valor para os seus acionistas que estavam esperando o crescimento depois dessa queda de 23 e 24, tá? Tanto até, pessoal, que eu destaco esse tópico aqui da apresentação, que é referente à guidance entre 24 a 26, onde a Vivo ela se comprometeu a pagar 100% aproximadamente do lucro líquido gerado durante 2024, 25 e 26, no formato de dividendos, juros sobre capital próprio e também outros dois itens, como a redução de capital e recompras de ações, tá? Como eles destinam aqui uma parte para recompras de ações, não dá para a gente considerar todo esse valor para dividendos, mas dá para a gente esperar uma perspectiva positiva para aumento dos dividendos
dividendos para os próximos anos. Pelo menos a minha opinião, tá? Conforme eu já falei para vocês em outros momentos, recompra de ações, na minha opinião, é positivo. Isso quer dizer que a empresa está analisando que ela mesma está barata, tá bom? Pelo menos visualizando esse cenário por cima. Saindo dessa parte introdutória agora, pessoal, vamos entrar na parte mais técnica, na parte mais fundamentalista. Vamos passar primeiramente aqui pela receita líquida da Vivo, receita essa que vem crescendo trimestre por trimestre nesses últimos anos, destacando aqui principalmente 2021, tá? Anualmente fica nítido esse crescimento. Um destaque também que eu foco aqui é sobre o valor dessa receita, pessoal, ultrapassando 50 bilhões de reais. Empresa enorme e que agora vai ter que administrar o patamar que ela chegou hoje. Tanto na parte de potenciais investimentos para continuar esse crescimento, como também se manter onde ele está. Um ponto que a gente vem analisando nesses últimos anos é a evolução da internet. O Elon Musk chegou até a comentar que ele quer produzir um celular da Tesla, onde a internet seja via satélite automaticamente. Afetaria bastante a Vivo. Então a empresa ela tem que estar preparada para essas possibilidades de atualizações do mercado. A gente já viu vários exemplos de empresas que tinha patamares gigantescos e que acabou caindo por conta da evolução da tecnologia, tá, pessoal? Só uma curiosidade aqui, tá? Não é o foco nesse momento. Passando aqui para os negócios que geram receita para a Vivo, a gente tem aqui vários meios da empresa fazer o seu faturamento, mas o principal foco é o serviço móvel, tá? Pegando 65% do faturamento da empresa. Em segundo colocado, vem a fibra ótica, com 12,8%, ok? Então a gente percebe que a empresa ela tem uma pouca diversificação aqui na receita quando a gente analisa os serviços móveis, tá? E se a gente analisar agora o lucro líquido da Vivo, pessoal, nesses últimos trimestres, a gente percebe que teve uma certa volatilidade, mas analisando por trimestre, nós percebemos que a empresa vem mantendo um lucro estável. Apesar de certos momentos ter um crescimento e em outros uma queda, a empresa mantém uma estabilidade. Se a gente pegar os resultados anualizados, fica nítido essa estabilização. Mas no longo prazo, nós percebemos que a empresa teve um certo crescimento, apesar de uma certa volatilidade em certos momentos, tá? Um ponto que acaba afetando aqui são os juros, tá, pessoal? Juros se elevando pode afetar um pouco a empresa, principalmente aquele indicador de churn, como também as vendas dos produtos móveis. Passando para sua margem líquida, aqui esse indicador demonstra essa estabilidade no seu lucro líquido, mantendo aqui uma média de 11,6%, tá? Nesses últimos 3 anos, nós enxergamos uma queda aqui, ficando abaixo desses 11%, tá, pessoal? E agora nós entramos nos seus dividendos. Dividendos esses que, se a gente pegar um histórico de 2018 até 2022, foi um período muito atrativo para quem investiu na Vivo. Em 2023 e 2024, pessoal, teve uma queda, tá? Deixa eu até ampliar aqui para facilitar a visualização. Então, em 2023, se a gente analisar os dividendos pagos e não a Datacom, nós percebemos que foi um pagamento de 3,4% e em 24, 3,24%. Praticamente a mesma coisa. Com essa possibilidade de pagamento dos dividendos se elevarem nos próximos anos, a gente pode enxergar um crescimento aqui. Mas eu destaco um ponto interessante aqui na Vivo, pessoal. A empresa ela tem uma periodicidade, até porque é uma empresa que já tem um tamanho relevante, então ela consegue manter um pagamento de dividendos muito interessante e, ao mesmo tempo, manter uma porcentagem para investimentos, tá? Investimentos esses que ela fez mais um recentemente, que já já nós vamos conversar. Essa queda nos dividendos, pessoal, fica nítido se nós analisarmos aqui o seu payout e também uma comparação do dividendo pago versus o LPA. Vejam como teve uma queda aqui analisando o cenário. Então a gente pode ver essa confirmação que eles relataram das possibilidades de crescimento de dividendos. Se a gente pegar na prática esses dados, vejam aqui que atualmente temos um payout de 71%, isso já analisando sua Datacom. Para quem gosta de fazer agora uma análise dos períodos de pagamentos, tendo um calendário dos dividendos da Vivo, pessoal, temos aqui o mapa de calor dos proventos da Datacom especificamente, tá? E dá para a gente perceber que o mês de abril é o mês que a empresa paga mais dividendos, tá? Ocorre outros pagamentos durante outros meses, mas em abril é o mês que vem mais dividendos. Destaco não só abril, mas também dezembro. Dezembro acaba sendo um outro mês muito interessante e dentro desse espaço de tempo tem outros pagamentos que vêm acontecendo, tá? E já que a gente está falando de dividendos, vamos conversar agora sobre o preço teto, pessoal. Por conta dessa redução dos dividendos e também pela empresa já ter uma certa relevância dentro do seu
seu mercado, a empresa acaba trabalhando um pouco mais cara, e isso acaba reduzindo um pouco a sua margem de segurança. Isso analisando 12 meses, 3 anos e 5 anos. Reparem que a margem de segurança para as três variáveis de tempo está negativa nesse momento, tá, pessoal? Isso analisando, nesse momento, a ação em 53,61, salvo engano, tá? Se a gente pegar, então, esses dados que estão negativos e passar para o gráfico, para a piscina dos dividendos, pessoal, que o scanner da Bolsa disponibiliza para a gente, que eu vou deixar o link para quem quer acessar esses dados aqui embaixo, tá? Nós percebemos que nesse momento realmente há uma diferença aqui, caso você queira receber 6% de dividendo, tá? Isso analisando o resultado de um ano atrás. Se a gente pegar a piscina dos dividendos de 3 anos, chega um pouco mais próximo, esse 6%, tá? E se a gente fazer uma análise em cima dos 5 anos, fica bem parelho com o dos 3 anos, tá? O que eu quero que vocês analisem aqui, como os dividendos vão crescer, vocês têm que olhar lá na frente, essa possibilidade de crescimento. Então, provavelmente, se você comprar hoje, talvez você pode enxergar um dividendo maior ano que vem. Mas principalmente 2026, tá? Até por conta dessa demora de pagamentos de dividendos, tá, pessoal? Então, de olho nesses dois pontos. Um ponto também para se atentar é que a elevação da taxa Selic pode trazer uma queda para Vivo. Não só para Vivo, como todas as outras empresas. E isso pode favorecer aqui para quem gosta de receber mais dividendos, tá? Até porque a ação acaba tendo uma queda por conta do desconto do fluxo de caixa descontado, tá? Por conta dos valuations dos investidores, dos institucionais, enfim, tá? Até trazendo uma curiosidade, pessoal, se a gente pegar aqui a piscina de 3 anos, por exemplo, reparem que existiram vários momentos que a empresa trabalhou dentro dessa margem de 6% de dividend yield, tá? Conforme eu falei para vocês lá no início, a empresa pagou bons dividendos de 2018 até 2022, tá? 21, se eu não me engano. Bom, pessoal, outra curiosidade aqui também é o preço justo de Graham, que nesse momento tem uma margem de segurança de 1,3%, praticamente no 0 a 0, tá? Eu prefiro ser mais conservador aqui. Reparem que existiram oportunidades que a empresa operou abaixo desse preço justo. E esse gráfico a gente analisa em cima exatamente do período sem descontar os dividendos, tá? Isso é bem legal, dá pra gente ter uma noção de como estava a empresa anteriormente. E agora, pessoal, a gente chega no seu gráfico técnico, na sua análise técnica de Vivo T3, onde fica nítido que a empresa trabalha numa tendência de alta, pessoal. Para quem gosta de estabilidade, é uma ótima empresa, tá? Vejam essa estabilidade no longo prazo. Esse gráfico é mensal, tá? Analisando desde 2002, só para vocês terem noção. Então a gente percebe que a empresa em certos momentos acaba trabalhando de forma mais lateralizada, até em queda, tá? Mas no longo prazo a tendência é positiva. Tem meses que tem essa queda, mas, na minha opinião, acaba sendo oportunidades que podem aparecer pegando o histórico completo, tá bom? Então o que eu quero que fica nítido para vocês aqui? Pessoal, foquem no longo prazo. E quando eu digo longo prazo, é de 3 a 5, 10 anos para mais, tá? Não adianta você pegar um curto espaço de tempo. Só se você for um perfil mais para swing trading, tá? Então tenha isso em mente, beleza? Não é fácil ser holder, tá bom? Pessoal, passando então para uma análise mais de curto espaço de tempo para os próximos meses, nós percebemos que nesses últimos meses, pegando 23 até o momento, a empresa trabalhou nessa alta, teve uma queda aqui, segurou exatamente na retração de FIBO de R$ 42,07 e ainda tinha a região da média dos preços dos últimos 20 meses. E isso segurou a queda da ação e aí entramos no momento mais positivo de mercado e teve essa elevação. Porém, agora estamos tendo essas incertezas, tá? E podemos enxergar uma queda nesses próximos meses, tá? Vejam que a análise de Fibonacci aqui, pessoal, na projeção, em 2 momentos a empresa chegou nessa projeção, em 56,36 e 52,91, tá, pessoal? Então podemos enxergar uma queda e vejam que ela está bem na região do suporte da antiga projeção de Fibonacci, que é nessa região aqui dos 52,91, tá? Então, ultrapassando essa região, pode vir buscar retrações maiores aqui. Até trazendo para o gráfico semanal para ficar mais nítido para vocês, ultrapassando essa região, então, das últimas semanas, pode vir buscar os 51,46, junto com a média dos preços das últimas 20 semanas, que é a 50,92, tá? Essa região tem grandes chances de chegar se o viés for mais negativo. E assim vai tendo as próximas retrações, tá?
como 49,78 e 48,09, tá, pessoal? Mais abaixo teria que ter um belo de um desconto, uma elevação bem mais forte na Selic, tá, pessoal? Que seria próximo a 45 ou até mesmo a 42, que foi a antiga região de resistência, aliás, de suporte que segurou os preços entre o início e o meio do ano de 2024, tá, pessoal? Se a gente faz uma análise gráfica diária, o cenário não está tão positivo. Temos aqui uma inversão dessa média móvel dos preços dos últimos 20 meses, desculpem, dos últimos 20 dias. E além disso, nós enxergamos um pullback nessa média móvel dos últimos 20 dias para voltar a ter uma queda, tá? Esse é um padrão gráfico que costuma aparecer aqui, mas a gente vai ter que aguardar como que está o cenário. Por enquanto, temos que aguardar os próximos dias. Ultrapassando essa região dos R$ 53, pessoal, a gente pode enxergar essa confirmação de baixa, beleza? Finalizando essa parte gráfica, entramos agora nos seus indicadores fundamentalistas, como por exemplo o seu PL, que nesse momento está a 17. Uma empresa que trabalha com um PL bem elevado, é por conta do tamanho que é a empresa, da estabilidade que a empresa já está. Temos o PVP, que está hoje a 1,28. Reparem como a empresa trabalha com os seus indicadores bem estáveis, sem muita volatilidade. Preço sobre receitas está bem dentro da sua média histórica também. O ROI também fica bem nítido, mas reparem que a empresa vem trabalhando com um ROI mais negativo. A empresa já chegou no patamar que tinha que chegar, pessoal. Agora só está administrando. Conforme a empresa vai chegando em patamares mais relevantes, os investimentos vão sendo mais difíceis de ter um retorno tão relevante como uma empresa mais inferior, ok? Margem EBITDA bem estável também, e temos EV sobre EBITDA, seguindo o mesmo padrão aqui, dentro da média histórica. Patrimônio também vem seguindo essa estabilização, e temos a dívida líquida sobre EBITDA, que teve uma queda nesses últimos 2 anos aí, tá? Muito positivo. Talvez a elevação da Selic pode trazer aqui uma elevação aqui também na alavancagem. De olho nisso, mas nada tão relevante para a gente se preocupar aqui. Para o VPA e o LPA, pessoal, fica nítido também essa estabilização, demonstrando o equilíbrio aqui na Vivo. É uma empresa que agora vem pagando dividendos e, ao mesmo tempo, vem crescendo suas receitas, os seus lucros de forma mais estável por conta do reajuste da inflação, tá? Mas o crescimento vai ser um pouco mais lento, mas a empresa ainda continua crescendo conforme eu trouxe para vocês no seu resultado nos gráficos. Tanto até que nesse momento, se a gente pegar o histórico dos últimos 5 anos, a empresa está acima do Ibovespa e do CDI, já descontando os dividendos, tá? Agregando mais um ponto sobre notícias da Vivo, a empresa fez recentemente um investimento numa fintech de agronegócio, mais especificamente para crédito agrícola, tá? A operação ela fortalece a presença da empresa no setor de inovação digital e também expande a sua atuação no agronegócio. Agronegócio esse que aqui no Brasil, na minha opinião, tem um potencial enorme de crescimento ou continuação desse crescimento, tá? Uma grande escala de possibilidades aí. Para quem não sabe, a Vivo, ela tem dentro do seu processo uma estrutura onde ela busca investimentos em diferentes setores e também, principalmente, buscando oportunidades. Vou dar um exemplo prático. O Itaú. O Itaú ele também faz essa estratégia, busca formas diferentes, inovadoras de continuar crescendo, buscando investimentos e possibilidades de agregar dentro do Itaú e, ao mesmo tempo, em um outro setor de atuação. Em resumo sobre esse investimento, a sua atuação ela visa facilitar os acessos a insumos, tecnologia, equipamentos e principalmente impulsionar a produtividade agrícola e a rentabilidade dos produtores rurais, ok? Então estaremos de olho aí nesses próximos meses, até para a gente acompanhar as possibilidades dos aumentos dos dividendos para ano que vem e principalmente 26, tá? Até por conta desse espaço de pagamentos de dividendos. E também se nesses próximos meses a empresa vai ter uma queda aqui, abrindo mais possibilidades de aportes, tá? Lembrando a todos que não é nenhuma recomendação de compra ou de venda, tá? A única recomendação que eu sempre deixo aqui é o like, a inscrição e principalmente a visualização desse outro conteúdo que eu fiz recentemente sobre a TIM, pessoal, que é muito interessante também e demonstra que a empresa tem grandes possibilidades de pagar dividendos muito relevantes, dividendos bilionários que podem chegar até 8%. Dê uma olhada depois, tem bastante coisa técnica lá. Vou ficando por aqui, fiquem com Deus, um grande abraço a todos. Desculpem pela demora de atualizar novos conteúdos, estou atualizando vários outros projetos aqui ao mesmo tempo. Em breve já retorno os conteúdos diários aqui. Vou ficando por aqui então, fiquem com Deus e fui, pessoal.